A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade às nossas aulas aqui no YouTube sobre a Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que tem nesse trimestre o título Triunfando sobre as Batalhas e a Adversidade da Vida. Já chegamos na lição de número 10. Olha só que maravilha! Mais 3 semanas terminamos esse trimestre. A lição 10 vai falar: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. É um prazer ter ficado com você essas 10 aulas, contando com hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu agradeço a você por ter ficado aqui comigo. Te peço que continue aqui nesse final de trimestre e já pedindo a Deus uma oportunidade de continuarmos no trimestre que vem. Sim, porque já saiu o título da nova revista da editora Betel Dominical. Vai falar sobre o livro de Efésios. Isso, vamos aprender as doutrinas que tem ali sobre a carta que Paulo escreveu a Efésios. E hoje, na lição de número 10, vamos falar de Paulo. Só que nós vamos falar de Paulo na igreja de Tessalonicenses. Isso é uma breve lição, não vai ser como o próximo trimestre, que vamos nos aprofundar na carta de Efésios, mas hoje nós vamos aprender sobre esse grande homem de Deus que cresceu em meio às diversidades, em meio às batalhas. Lição para mim e para você, que podemos também crescer em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio a tanta coisa que nós enfrentamos no nosso tempo, que Paulo enfrentou no tempo dele. Só mudou de lugar, só mudou de tempo, mas as lutas e as batalhas continuam as mesmas, porque seremos só vitoriosos quando Cristo vir buscar esse corpo corruptível para transformar ele em um corpo incorruptível. Eu te agradeço porque estás comigo e que Deus continue te abençoando. Vamos à nossa lição. Meus amados irmãos, essa lição 10 é muito importante para mim e para a tua vida, como tem sido as outras 9, mas essa aqui vai falar de perseguição, essa aqui vai falar de momentos de dor mesmo, sofrimento, sendo perseguido por estar fazendo bem. Essa é a lição que Paulo está trazendo para nós. Lembrando que esta lição vai ser aplicada no dia 5 de agosto nas suas congregações, nas suas igrejas, que tem a Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Na nossa lição 10, nós vamos aprender hoje sobre as adversidades não impedem o crescimento do crente, ok? Vamos estudar hoje sobre crescer em meio às diversidades ou às perseguições declaradas. Essa é a lição. Vamos crescer na perseguição declarada, não é aquela perseguição disfarçada, não sei, dá uma alfinetadinha aqui, outra ali, não. Paulo foi perseguido declaradamente, né? Tanto que tem um texto de Atos que a gente vai ler ele aqui, que é maravilhoso, sobre que era uma perseguição declarada. Vamos pegar, vamos bater, vamos matar, vamos oprimir. Parece nos dias de hoje ou não? Será que nós estamos vivendo esse tempo que as pessoas não estão escondendo que são contra os cristãos sobre os ensinamentos bíblicos? Será que a gente pode comparar o tempo de Paulo aqui na igreja de Tessalônica com os nossos dias? É o que nós vamos aprender hoje. O nosso texto áureo está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, que nos diz assim o nosso texto áureo: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha que maravilha. Nossa verdade aplicada nos diz: as adversidades são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento cristão. Ou seja, é onde Deus está nos ensinando a depender cada vez mais dele diante das adversidades. A adversidade nunca foi para nos destruir, irmão. Foi para mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Se a humanidade entendesse que cada luta, cada adversidade, cada batalha que ela enfrenta é para ele se aproximar de Deus, ou ele entender que ele depende de Deus, ele entender que, como diz aqui o bispo Samuel, que é o comentarista desse trimestre, que é o método pedagógico de Deus mostrar
para nós que está conosco e quer nos levar a um próximo passo, quer nos levar além. Porque a nossa recompensa, irmão, temos que entender que a nossa recompensa é a glória, é os céus, é o que nos espera. Então aqui nós somos passageiros, somos transitórios. Também vamos ler uma passagem que o próprio Paulo fala que esse mundo que nós vivemos é passageiro e transitório. Mas vamos dar continuidade. Olha a nossa leitura, ela se encontra na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo de número 10. Se você tiver, você acompanha em sua Bíblia. Se você não tiver, você acompanha essa leitura. Que nos diz assim: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, versículo 8, porque por nós soa a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira futura. Eu quero dar uma breve explanação sobre esse texto. Maravilhoso! A igreja de Tessalônica, ela foi uma das igrejas que Paulo passou pouco tempo lá porque a perseguição foi forte, foi dura. Mas, no entanto, foi uma das igrejas que mais se apegou com o evangelho, agarrou o evangelho, abraçou e mesmo diante de tanta dor, não negou a Cristo. Ao ponto de Paulo estar dizendo no versículo 7, você pode conferir em sua Bíblia, que eles foram exemplos para várias cidades, para Macedônia, para toda a Macedônia, para Acaia. Não só a cidade de Tessalônica foi impactada, mas as cidades vizinhas foram impactadas com a fé daqueles irmãos. Paulo chega a dizer que não há mais necessidade de pregar o evangelho naquela região, porque a igreja de Tessalônica fez isso com maestria, fez isso com um vigor tão grande que Paulo fala bem claro, dizendo no versículo 8, que a Macedônia toda sabe que ali tem crentes verdadeiros e não estão se importando com a perseguição. Já imaginou a gente chegar a um ponto de pregar o evangelho para algumas pessoas, e essas pessoas pregar o evangelho na cidade que ela mora, no bairro que ela mora, e a gente nem precisa abrir igreja lá, porque o povo foi fiel de uma maneira e abraçou, que diante de tudo que está acontecendo, eles permanecem firmes e fiéis. Foi isso que aconteceu com os irmãos de Tessalônica. E Paulo diz bem claro, e eles abandonaram os ídolos, versículo de número 9, abandonaram suas práticas pecaminosas e tiveram a esperança de receber Cristo no futuro, né, como diz aqui, o porvir desse Cristo que havia, e eles livrar ele da ira futura. Agora, essa ira não ia cair mais sobre os tessalônicos convertidos, ia cair sobre todos aqueles que não quiseram se converter ao cristianismo pregado pelo apóstolo Paulo. Que belo exemplo a igreja de Tessalônica. Que Deus seja louvado pela vida deles, pela a história que eles deixaram na Macedônia e na Acaia. Glória a Deus. Na nossa introdução diz assim: os cristãos em Tessalônica viveram o evangelho diante das adversidades e souberam aproveitar as oportunidades para viver a fé em Cristo de uma forma exemplar. Isso. Souberam aproveitar o evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo e por Silas ali, e mesmo diante das adversidades não negaram a Cristo e seguiram o seu exemplo. É isso que nós temos que aprender. Nosso ponto 1 diz assim: a chegada do evangelho em Tessalônica. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, chega na cidade de Tessalônica.
para pregar o Evangelho. Chegaram lá com o objetivo, pregar o Evangelho, certo? Então esse é o objetivo de Paulo, era pregar Cristo, é o nosso objetivo. Onde nós chegarmos na escola, no trabalho, na nossa faculdade, onde a gente chegar na nossa vizinhança, o objetivo é pregar Cristo. Cristo tem que ser anunciado. No nosso ponto 1.1 diz assim, oportunidade e adversidade. Aqui já começa falando de oportunidades e adversidades. As oportunidades podem vir, mas junto com essas oportunidades, muitas vezes pode vir adversidade. Às vezes a gente quer só oportunidade, mas não quer adversidade. Só que muitas vezes a oportunidade de pregar o Evangelho vai vir com a adversidade que o mundo vai nos apresentar. 200 mil habitantes é uma quantidade grande, porque hoje no Brasil nós temos cidades que não têm 200 mil habitantes. Então você vê o tamanho da cidade que Paulo chega. Eu gosto da cidade de Votuporanga, morei lá um tempo e lá não tem nem 100 mil habitantes ainda. Nós estamos falando de 2021. E é uma cidade muito desenvolvida, muito grande. Eu sou da cidade de Itaquitinga, lá em Pernambuco, né? Na região da Zona da Mata. A minha cidade, não sei quantos mil habitantes tem, mas a última vez que eu vi o censo de lá, tinha 30 mil pessoas. Ou seja, então você vê que para o tempo antigo, aqui está falando do mundo antigo, do Paulo, no Novo Testamento, mas no tempo que foi escrito aqui, você vê que 200 mil pessoas em um lugar era muita gente, porque até hoje nós temos muita gente em uma cidade com 200 mil pessoas. Então Paulo e Silas chegam lá nessa cidade, imagina quantas pessoas com crenças diferentes Paulo e Silas não encontraram ali. E aqui nós vamos ver como é que era esse contexto da cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade livre, autogovernada. Sua população era composta de gregos, oriundos do paganismo e dos judeus. Então lá tinha dois povos principais. Você tinha os gregos, com as suas ideias de filosofia, com as suas ideias de cultura, com as suas ideias de adoração aos deuses, e você tinha os judeus, que lá nós encontramos as sinagogas. Então você tinha esses dois povos vivendo ali. Aparentemente viviam sem nenhum incomodar o outro. E aqui tem já um ensinamento. Um crente que não incomoda aonde ele está porque está pregando a verdade, ele tem que rever os seus conceitos se ele está pregando o Cristo mesmo. Porque Cristo, aonde passava, causava problemas para aqueles que queriam viver na prática do pecado. E aqui nós tínhamos judeus e grego. E grego era entregue às suas adorações, às suas estátuas, os seus ídolos, os seus deuses. Mas tinham os judeus, mas aparentemente viviam em paz, viviam em calma, vivia tudo tranquilo, você fica na sua que eu fico na minha. No cristianismo não tem muito isso. O cristianismo é odiado por dizer que você tem que parar de trair, que você tem que parar de adorar ídolos, que você tem que parar de roubar, que você tem que parar de ser homossexual, que você tem que parar com adultério, que você tem que parar com todas essas práticas. Então, se você está inserido numa sociedade que é contra isso, essa sociedade vai ser contra você, vai ter as adversidades. Mas parece que em Tessalônica os judeus e os gregos viviam muito bem, obrigado, né? Tem mais um texto aqui do bispo Samuel. Como de costume, Paulo pregou durante 3 sábados seguidos nas sinagogas dos judeus. Como você sabe, Paulo era judeu. Então Paulo tinha acesso às sinagogas. E quando Paulo chega lá em Tessalônica, ele quer pregar o evangelho. Só que na sinagoga dos judeus pregava a lei, pregava o que Paulo por muito tempo disse, era zeloso da lei, mas não pregava Cristo. E quando eles cedem a oportunidade para Paulo pregar, achando que Paulo vai expor os profetas maiores, os profetas menores, a lei, a Torá, ali o Pentateuco, só que Paulo não faz isso. Paulo usa o púlpito dos judeus para falar de Cristo. Mas não foi uma afronta de Paulo, entenda. Porque tanto Paulo quanto os judeus esperavam o Messias. Paulo era entendedor da lei, era estudioso da lei ao pé de Gamaliel. Então ele sabia que a esperança dele era de vir o Messias. Só que os judeus não esperavam aquele Messias.
E Paulo disse, não, esse Messias já veio. E esse Messias já vindo, Paulo usa a sinagoga para pregar por 3 sábados seguidos, ok? Olha só onde é que Paulo estava se metendo, na sinagoga daqueles judeus para pregar de Cristo, do Messias que já tinha vindo e que os judeus ainda não acreditavam. Ou seja, teve oportunidade, mas agora ia vir as adversidades, porque os judeus não gostaram muito não de ouvir Paulo falar que o Messias já tinha vindo e esse Messias morreu ou antes ressuscitou e ascendeu os céus. Então gerou um pouco de problema naquela sinagoga. Mas já vamos falar um pouco mais na frente. No ponto 2, nos diz assim, esforço e providência. Aqui uma parte muito legal, porque é uma discussão muito, não vou dizer antiga, mas desde que o Evangelho foi propagado, que chegou nas nações, chegou no Brasil, muitas pessoas não entendem se o pregador tem que ministrar e o ministrante tem que ser pago por isso, tem que ganhar oferta, chamados pregadores itinerantes. E aí, essa prática de pregadores itinerantes é válida na Bíblia, não é válida na Bíblia? Nos dias de hoje, esses pregadores são oportunistas ou são irmãos que vivem só por evangelho? Isso aqui é uma grande discussão que até nos dias de hoje, estamos ainda em 2021, lembrando para você, a gente ainda tem essa discussão. Se os itinerantes são de Deus ou não, se esses irmãos estão fazendo a obra ou não, se esses irmãos estão dedicando o seu tempo 100% para o reino ou não. Só que aqui com Paulo foi um pouco diferente, porque Paulo chega na sinagoga dos judeus pregando o evangelho, ele vai ficar lá por 3 semanas, só que Paulo começa a trabalhar. Mas por que Paulo trabalha? Aqui que está um grande ensinamento. Paulo diz bem claro que foi trabalhar para não pesar para os irmãos. E aí, se a gente for entender o contexto histórico da lei de Tessalônica, era um povo que muitas vezes era explorado, tanto pelos gregos quanto pelos próprios judeus, que exploravam o povo, como os dízimos, com as ofertas de holocausto, como as suas festas, e isso trazia um peso para aquele povo. Então Paulo vê uma oportunidade para mostrar para ele que o Evangelho de Cristo não é se aproveitar da boa vontade das pessoas. Então Paulo vai trabalhar para mostrar para ele, eu prego um Evangelho que não depende somente da sua ajuda. Sabemos que as igrejas hoje, para você, por exemplo, eu sou da igreja de Inamar, a nossa igreja, graças a Deus, não paga aluguel. Mas sabemos de igreja que paga aluguel. E como é que você paga aluguel de uma igreja? Você vai chegar para o dono daquele templo, daquele ambiente ali, e vai dizer assim, aqui é só para propagar o evangelho de Cristo, não precisa pagar aluguel. Tá? Deus proverá. Você acha que o dono vai fazer isso com você? Não vai, ele vai querer o aluguel. Então imagina você com uma igreja que tem que pagar aluguel e você paga 1.000, 2.000, 3.000, enfim, dependendo do tamanho do salão, do tamanho do galpão, dependendo da cidade, vai depender do valor. Mas em média R$2.000 num templo. Imagina como é que vai se pagar isso? A não ser pelas ofertas, pelos dízimos, pela contribuição daquela comunidade. E mais, a luz que está iluminando aqui esse vídeo é paga. Lá na igreja também é paga. Sabe a água que a gente toma? Também é paga. Então você tem água, você tem luz, você tem aluguel muitas vezes e você tem o andamento da igreja. Sem falar que nós temos a assistência social, que muitas vezes é para ajudar gestantes, idosos, às vezes desempregados, que precisam de uma cesta básica. Então a igreja, ela precisa da doação. Bem verdade, eu concordo com alguns aí que me vê, que pode até comentar e dizer que há uma exploração de algumas igrejas que quer mais e mais. Eu concordo com você, mas o evangelho, ele cresceu por doações. Jesus por muitas vezes, foi dado dinheiro para ele, para o seu ministério. Tanto que Judas guardava a bolsa do dinheiro. Mas Jesus pegava aquele dinheiro e investia nos pobres. Algumas igrejas fazem isso erroneamente? Lógico que faz. Mas existem igrejas sérias que investem para que o reino seja propagado. Um microfone melhor, uma iluminação melhor, uma divulgação do evangelho melhor. Para quê?
para crescer mais. A nossa igreja tem evangelismo na rua, a nossa igreja vai visitar presídio, tem os irmãos designados para isso. Então você vê que tem igrejas que trabalham seriamente, mas sabemos que tem igrejas que trabalham pesando para os irmãos. E é esse ponto que eu quero trazer. Paulo não quis ser pesado para aquela comunidade, porque aquela comunidade já vivia debaixo de um peso, debaixo de tributos, debaixo de pagar. Então Paulo fala, peraí, eu vou mostrar para vocês que eu consigo pregar o evangelho de Cristo e consigo trabalhar. Então Paulo vai trabalhar e diz, eu não quero ser pesado para vocês, certo? Então, aí nós temos aqui, porque Deus provê. O bispo Samuel, ele coloca aqui bem assim, Paulo estava em pleno campo missionário, mas mesmo assim trabalhou para se manter e não ser pesado para os irmãos, que eu já acabei de falar. Aí o bispo Samuel coloca bem aqui assim, ó, Deus é aquele que provê a nossa vida, mas é necessário que venhamos a nos esforçar em trabalhos para o reino. Um ministério vitorioso e próspero é resultado de uma vida de trabalho, de dedicação e excelência. Porque nós temos muitos irmãos que vivem apenas do Evangelho. Ou seja, quando eu falo vive do Evangelho, vive para produzir materiais, produzir livros, produzir ensinamentos e mesmo pregar o Evangelho onde ninguém quer ir. Hoje nós estamos com um terremoto no Haiti e tem muitos missionários indo para o Haiti, se dedicando a estar pregando o Evangelho, e não só pregando o Evangelho no Haiti, dando ajuda humanitária, dando assistência para aquela população que está sofrida, não somente com o terremoto, como o furacão que em seguida veio. Então você vê que muitos irmãos, eles são dedicados àquilo ali. Então se ele está dedicado àquela obra para fazer e não ser preso a uma carga horária de uma empresa de 8, 12 horas, ele é digno desse salário, só que ele não pode ser pesado. Foi isso que Paulo quis dizer, que Deus provê 100% o seu ministério. Ponto 1, ponto 3. As atribulações não impedem o agir de Deus. Mesmo após muitas pessoas se converterem ao Evangelho em Tessalônica, a Bíblia nos informa que muitos judeus, por sentirem inveja dos cristãos, foram à casa de Gésson, onde Paulo e Silas estavam hospedados, para prendê-los. Ou seja, lembra que eu falei que quando Paulo chega lá, a sinagoga se abre para ele, porque ele era judeu, e ele começa a pregar esse Cristo, só que as pessoas começaram a se converter ao cristianismo, ou seja, a Cristo, aceitar Cristo como Messias. Só que isso causou problema. O texto fala que causaram inveja nos judeus, ou seja, em vez dos judeus se converterem a esse Messias que já tinha vindo, já tinha morrido, ressuscitado, cumprido o que o próprio Moisés havia ter dito, ficaram com inveja e decidiram perseguir Paulo e Silas, que eram eles que estavam pregando, ao ponto de chegarem à casa de Gerson, né, para prender Paulo. Porém, eles não estavam mais lá. Deixa eu abrir o texto, vamos ler todo esse texto para você entender o que os judeus fizeram. Livro de Atos, capítulo de número 17. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, ó. Livro de Atos, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo 4, que diz bem assim: E alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Agora o versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, olha, e ajuntaram o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasson. Procuraram trazê-lo para junto do povo, e não os acharam. Trouxeram Gerson e alguns irmãos à praça dos magistrados da cidade, clamando. Ó, esse versículo aqui é o versículo chave desta lição. Esse versículo é 17:6. Esse versículo, para mim, é o versículo da carta de Paulo a Tessalônica.
Esse versículo aqui é sensacional. A segunda parte que diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, aqueles que pregavam o evangelho alvoroçavam o mundo. É o que dizem os judeus de Tessalônica. Que Paulo, que alvoroçava o mundo, chegou também em Tessalônica. O versículo 7 continua: os quais Gerson recolheu a todos estes procedente contra os decretos de César. Ou seja, politicamente, ele estava usando aqui a política para dizer que Gerson estava contra o sistema político, trazendo Paulo para pregar lá esse Cristo, dizendo que era um novo rei, só que não o rei dessa terra, mas eles achavam, queriam um envolvimento político, porque se a política age, aí poderia fechar as sinagogas, no caso não ia fechar, porque eram os judeus que estavam denunciando. Está entendendo? Fechar as igrejas hoje já está dizendo que é de cunho político, que está querendo se envolver na política. Só que não era, eles estavam querendo pregar Cristo. Cristo como Salvador, não estava querendo se envolver em política. Mas eles dizem mentirosamente que esses homens que estavam alvoroçando o mundo estavam querendo se envolver na política da época de Paulo, de Tessalônica. Eles continuam dizendo que há outro rei, Jesus. Entendeu? Eles estão querendo dizer assim, eles estão dizendo que César não é o rei, César não é rei. Não, não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava bem claro. César continua sendo rei na terra, mas existe um rei que é sobre César, que é Cristo, que é dos céus. O versículo de número... Vamos ver, o versículo número 7. Não, perdão, o versículo número 8, ele continua. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que moveram esta causa. Ficaram tudo, e agora? Vão ser contra nós? Vai derrubar o sistema político, vai derrubar o sistema financeiro, vai derrubar o sistema religioso atual, vai derrubar o quê? Para introduzir esse Jesus. Isso era uma calúnia, não era uma verdade. Versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Gerson e dos demais, os soltaram. Ou seja, perguntaram a Gerson: que história é essa? E aí, quando deram a oportunidade de Gerson explicar o que estava acontecendo, soltaram ele. Mas e o que aconteceu com Paulo e com Silas? É o verso de número 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Paulo e Silas é daqueles pregadores raiz, irmãos. Está me perseguindo aqui? Eles dizem que eles fugiram à noite, tiveram que fugir. Aí você fala: irmão Tony, fugir não um ato de covardia? Depende. Se você for fugir para continuar fazendo o que você está fazendo, no caso aqui, pregar o evangelho, não é ato de covardia. Você não já pregou lá em Tessalônica? Diz o texto bem claro aqui, versículo 10, que eles foram mandados para Bereia. Então, se eles como eles foram mandados para Bereia e tivessem ficado quieto, era um ato de covardia. Estou com medo porque nos perseguiram em Tessalônica. Mas não foi isso. Eles foram mandados para Bereia, fugindo de Tessalônica, porque senão iam matar eles. Mas quando eles chegam lá em Bereia, o que é que eles fazem? Procuram uma sinagoga dos judeus e vai pregar de novo. Só que Paulo está fazendo, Paulo e Silas, o que Pedro já tinha feito quando foi preso. Prenderam Pedro e disseram: não fale mais desse Jesus. Aí Pedro é solto e vai falar de Jesus. Então, às vezes, você se esconder, veja qual é o contexto. Você tem que entender o contexto do qual você está dizendo fugiu. Fugir é uma coisa de se acovardar. Eu vou fugir para continuar pregando. Porque se eu ficar, eu vou ser morto. Se eu for morto, quem vai pregar o evangelho? Então é melhor eu fugir dessa cidade, ir para outra e continuar pregando, do que dizer que eu sou corajoso, valentão, ficar aqui e morrer, que aí a outra cidade não vai ouvir eu falar de Cristo. Está entendendo? Fugir de Paulo e Silas aqui foi para continuar pregando o evangelho. Mas veja, o que chama atenção aqui, além desse aqui que eu estou trazendo, é que quem alvoroçou a cidade não foram os gregos. Os gregos deviam ficar incomodados, porque Paulo está dizendo que só existe um Deus, só existe um Senhor, e a Grécia tinha tantos e tantos deuses.
Mas quem ficou incomodado foi os judeus, aqueles que eram irmãos de Paulo. O que você acha disso? Comenta aí. Foi os próprios judeus, os irmãos de Paulo, que perseguiram ele, os irmãos de Deus, né? Porque era o mesmo Deus, o mesmo Deus que os judeus acreditavam, era o mesmo Deus que os cristãos acreditam, que é um só. E foram eles que perseguiram Paulo. Vejam só. Aí aqui embaixo tem uma frase do bispo Samuel, que ele coloca aqui, ó. Ninguém pode impedir o avanço do reino de Deus e da igreja, pois a palavra é como uma semente. Quando você joga uma semente, você deixa ela vai crescer. E se essa árvore crescer, vai gerar mais semente e mais semente vai crescer. Aqui no final do nosso ponto 1, o bispo Samuel colocou uma pequena conclusão, que diz assim: a chegada do evangelho em Tessalônica mostra que nada pode impedir o agir de Deus e que nós somos o meio pelo qual Deus executa a sua vontade, é a minha e a sua vida. Eu sou presbítero na igreja de Inamar, sirvo lá como presbítero, prego o evangelho, tenho ensinado. Eu e minha esposa temos um projeto para cuidar de famílias que se chama Um Só Par para Sempre. A gente dá palestra para casais, curso para casais, é o nosso intuito maior, né? São 13 semanas de aperfeiçoamento. Foi para isso que Deus nos chamou. E eu vi uma necessidade de pregar o evangelho no YouTube. De tantas coisas que tem ruim, também tem coisa boa. Como eu já falei em outros vídeos, tem canais maiores do que esse, tem canais com pessoas que sabem falar melhor do que eu, tem canais que têm maior suporte de equipamento, porque eu gravo com o meu celular, eu edito com o meu celular, então tem pessoas mais capacitadas do que eu. Mas o que eu estou fazendo para o evangelho? Em que eu estou contribuindo para o reino de Deus? Resolvi fazer esse canal, contribuir com a palavra de Deus. Você está assistindo, você compartilha com alguém, você se inscreve nesse canal, você assina as notificações do YouTube. Isso vai fazer o quê? Outras pessoas vão conhecer esse evangelho que eu estou apresentando em forma sistemática de lição. Esse é o meu chamado. O seu talvez seja não querer aparecer nas câmeras. Por exemplo, a minha Rose, ela não gosta de filmar, ela não gosta. Ela está por trás dos bastidores, ela conversa com as irmãs, com os casais, mas ela não gosta de aparecer. Temos que respeitar. Mas aí você não pode parar de trabalhar, porque se o seu chamado não é o púlpito, se o seu chamado não é a frente da câmera, você pode trabalhar de outra maneira, dar um suporte de outra maneira. Por exemplo, meu amigo Alex, que fazia vídeo aqui comigo, ele sempre gostava de dizer, seja um missionário digital, um evangelista digital. Como? Pegando esse vídeo, ó, eu não tenho coragem de pregar, de ensinar, mas eu tenho um irmão no YouTube que está ensinando, então deixa eu mandar esse vídeo para alguém aprender a palavra de Deus. Então veja que tem várias maneiras. Então o reino de Cristo é muito grande, tem espaço para a gente trabalhar e crescer, porque o reino não vai parar, depende de mim e de você continuarmos a falando desse grande amor. Vamos para o nosso ponto 2? O nosso ponto 2 diz assim: cumprindo a missão em meio às adversidades. Olha o que o bispo Samuel coloca aqui, ó. Vemos no ministério dos apóstolos que a missão nunca foi fácil e que, na verdade, as adversidades faz parte do ministério dele. Fizeram parte, todos eles. Mesmo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, e de velhice, como diz o contexto histórico, e o próprio Jesus afirmou isso, ele não deixou de ser perseguido. João foi cativo muito tempo, foi colocado na ilha, João foi levado preso, ou seja, todos eles. Então a gente tem que entender o problema que nós estamos vivendo numa geração de pregações que as pessoas não podem sofrer, não podem sentir dor, não podem passar por adversidades, senão se desvia. Cadê esse Deus? Deus continua sendo aí, Cristo. Oh, meu Deus, entenda que a nossa vitória, a nossa glória é o céu. E como diz, eu vou repetir, diz o meu amigo Alex, se nós chegarmos no céu, essa é a maior recompensa, é de nós chegarmos lá, é poder estarmos no céu. Então precisamos entender que nós vamos passar, não é que talvez passaremos, não, nós passaremos para adversidades. Eu não sei qual foi a adversidade, qual é o grau de adversidade para você. Alguns nesse ano de 2020 e 2021 perderam algum ente querido, uma adversidade.
Alguns perderam o emprego. Eu estou desempregado hoje, mas não quer dizer que eu não vou arrumar amanhã. Mas é uma adversidade? É uma adversidade, sim. Nós estamos sujeitos porque você é cristão, sua família, eu e minha casa pegamos Covid, tá? Minha esposa ficou 5 dias internada com oxigênio. Adversidade. Mas nós estamos o quê? Continuando pregando o evangelho, falando, porque nós sabemos que a nossa recompensa é a glória, é os céus. É isso que a gente tem que entender no evangelho de Cristo, que as adversidades virão, mas a nossa recompensa é a glória com Cristo, como ele mesmo disse, aonde eu estiver, vós estareis também. Aonde? Junto com o Pai. Ok? Vamos lá para o nosso ponto 2.1. A grande perseguição em Jerusalém. Olha só, em Jerusalém. A Bíblia afirma em Atos 8, do 1 ao 4, que uma grande perseguição se levantou contra a igreja de Jerusalém. A igreja, ela nasce em meio a perseguições, a adversidades. Quando Jesus batiza os seus discípulos, os 120 que ficaram ali no cenáculo com o Espírito Santo, Pedro começa a pregar, dizendo naquele texto muito conhecido que eles não estavam embriagados, mas era para se cumprir a promessa que dizia que todos seriam cheios do Espírito. E naquele dia, 5.000 pessoas acreditam no que Pedro está dizendo, que Jesus morreu e que ressuscitou, que irá vir de volta para resgatar o seu povo. 5.000 pessoas aceitam Cristo. E dali, o evangelho é pregado, só que em Jerusalém começa a ter uma perseguição. Então veja, Jerusalém, a igreja nasce em meio à perseguição. E falar de perseguição, nós temos que entender que Jesus foi perseguido. Aqui o bispo Samuel coloca: podemos observar que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Ou seja, Jesus passou por provações. Por que nós que dizemos que somos seguidores dele não queremos passar por provações? Outro que passou por provações. Jó foi tentado pelo diabo, aqui, com a permissão de Deus. Deus permitiu que Jó fosse tentado para mostrar que o homem, mesmo fazendo coisas boas, tendo uma vida pautada em Deus, pode passar por adversidades. Mas qual foi a recompensa de Jesus e qual foi a recompensa de Jó? É isso que nós temos que entender, que mesmo em meio às grandes perseguições, a grandes dilemas, a grande sofrimento, o que nós temos, o que nós vamos receber por isso? A vida eterna com o Pai. O mundo não pode ser um lugar confortável para o crente. Quando o crente vai se conformando com o mundo, Deus permite uma provação para mostrá-lo que ele não pertence a este mundo. Se todos nós entendermos que nós não pertencemos a esse mundo, nós iremos entender que todas as adversidades que nós passamos, elas são momentâneas e passageiras, porque o que nos espera é a glória eterna. Então, às vezes, a adversidade vem para nos chacoalhar e nos lembrar: aqui não é o seu lugar, você está aqui de passagem. Então, não se acomode com isso aqui. Como diz Paulo na carta aos Romanos, para que a gente não se conformemos com este mundo, mas renovamos a nossa mente em Cristo, tá? Não podemos nos conformar. E toda vez que nós estamos nos conformando, Deus coloca alguma coisinha aí para nos lembrar que nós não somos desse mundo. O nosso 2.2, os Tessalonicenses, exemplos de fidelidade. Vamos falar de fidelidade? Paulo afirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 ao 7, que os Tessalonicenses se tornaram um exemplo para os irmãos, tanto da Macedônia quanto da Acaia. Eles se tornaram dignos de serem imitados, pois, apesar dos sofrimentos, eles receberam a palavra de Deus com alegria e se tornaram imitadores do apóstolo, assim como ele era do Senhor. Ser exemplo é ser alguém que se pode espelhar. Lembra que eu falei lá da nossa leitura, nosso texto de referência? Aqui está o ponto 2. Eles chegaram ao ponto, irmãos,
que Paulo dizia assim: vocês querem imitar alguém? Imita a igreja de Tessalônica, imitem os crentes, os tessalonicenses, imitem eles, porque eles estão passando por lutas e não estão regredindo, estão passando por lutas e não estão voltando atrás, eles estão passando por lutas, estão se mantendo firme em Cristo. Foi isso que Paulo falou para os tessalonicenses, não somente para eles, mas diz: sejam imitadores dele. É o que nós precisamos ser. As pessoas olharem para mim, para você dizer: vamos ser exemplo, como é o exemplo do irmão fulano. Que coisa linda você poder dizer assim: olha, eu sou crente porque esse homem, em meio a tanta luta, não desistiu do Deus dele, e também eu quero servir a esse Deus. Lembrando que isso é bíblico. Daniel, o rei Dário, quando aquela arquitetada, aquela armadilha para jogar Daniel na cova dos leões, quando Daniel sai da cova dos leões porque Deus o preservou, o rei Dário faz um decreto e diz que ninguém podia ir contra o Deus de Daniel. Ou seja, ele passou a acreditar nesse Deus através de Daniel. Então, que a humanidade possa acreditar em Deus através da minha e da sua vida. Que a sua vida seja um espelho para aquelas pessoas que estão perdidas meio à escuridão, e você seja a luz para que elas encontrem o caminho. Vamos para o nosso 2.3, fé operante, amor operante e esperança operante. Ou seja, é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Temos que colocar em prática a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Ela tem que ser notória na nossa vida. Fé, amor e esperança. Esse é um tema muito bom, porque às vezes as pessoas têm fé, mas não demonstram a sua fé. Tem amor, mas não demonstra o seu amor. Tem esperança, mas não demonstra essa esperança. Então, o bispo Samuel, nas suas anotações, ele deixa bem claro que nós temos que demonstrar, irmãos, fé que Jesus Cristo vai voltar, ter esperança que ele vai voltar e amar a volta dele. Esse é o nosso maior intuito, é fé, amor e esperança, ou fé, esperança e amor. Ela tem que andar junto, e as pessoas têm que olhar para nós e dizer: eis ali um homem de fé, eis ali uma mulher de fé, eis uma mulher que tem esperança em dias melhores, eis ali um homem que tem a esperança de dias melhores, eis ali um pessoal que ama o próximo, eis aí uma mulher, um homem que ama o próximo. Como? Ajudando da melhor maneira. Para mim, eu digo que não existe amor maior que nós cristãos podemos demonstrar para essa humanidade, que é pregar o evangelho. Por quê? Eu acredito em céu e acredito no inferno. E por acreditar no céu e no inferno, eu acredito que o céu será um lugar de paz, de gozo, de alegria. E acredito que o inferno será um lugar de dor, sofrimento constante, ranger de dente, como fala o próprio Jesus. Então não tem um ato maior de amor da minha parte, de que eu vim no canal no YouTube dizer que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Entregue sua vida para Cristo para que você possa ir morar no céu. Não existe amor maior do que esse. Só que algumas pessoas elas não querem ser amadas ao ponto de dizer que eu estou afrontando, que eu estou perseguindo, que eu estou menosprezando, que eu sou homofóbico eu tenho homofobia sobre qualquer perspectiva que eles querem. Mas não é. É amor. Eu amo ao ponto que eu não quero que eles vá para o inferno, eu quero que eles vá para o céu. Eu quero que eles vá morar na glória com o Pai. E só existe uma maneira. A Bíblia Sagrada, que fala de Cristo e seguir Cristo como o único e suficiente Salvador. E declarar que Jesus é o nosso Senhor. Esse é o caminho. Essa é a maior atitude de amor que você pode ter para com uma pessoa. O bispo Samuel coloca uma pequena conclusão que diz assim: fazer a vontade de Deus não nos exima de passarmos por provações. Ok? Vamos para o nosso ponto 3. Que maravilha! Chegamos já no ponto 3. O nosso ponto 3 fala assim: adversidades, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta sua fidelidade para com os seus e dá o crescimento na hora
oportuna. Então Deus mostra as adversidades, das adversidades, ele nos mostra que nós podemos vencer. Por exemplo, nós temos Elias, que fugiu para continuar pregando Deus, defendendo esse Deus, e foi para a caverna. E dentro da caverna, daquela adversidade, Deus dá um crescimento para Elias ao ponto que ele foi ungir um rei, que ele foi dizer que ia voltar a chover em Israel e que ele foi ungir o profeta Eliseu. Então, mesmo no meio de tantas adversidades, Deus disse, eu vou dar crescimento para você. E ele nos dá crescimento em meio a essas adversidades. Chegamos no 3.1, conhecendo que a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13, existe uma tensão entre a palavra humana e a palavra de Deus. O que Deus estava mandando e o que os homens estavam querendo. Há ali uma tensão. O apóstolo Paulo afirma que a palavra pregada por ele e aceita pelos tessalonicenses não era palavra humana, e sim palavras de Deus. Então, ao receber essa palavra, eles entenderam que houve ali uma mudança, porque já não era mais palavra humana. Mais uma vez, retornamos aos evangelhos, aonde o povo diz que não quer ver mais palavra de homem, mas palavra de Deus. E ali o rei é morto porque deixou de glorificar a Deus, preferiu da palavra humana do que da palavra de Deus. Então veja o que Paulo está dizendo, né? A palavra de Deus pregada pelo apóstolo, eles recebem em si mesmo a eficiência desta, operando eficazmente neles, gerando poder e virtude. Então você vê Paulo pregando a palavra. Então quando a gente pega a palavra, ela vai de encontro à alma do homem, da mulher, ela vai de encontro àquelas pessoas que estão fazendo coisa errada. E muitas vezes é por isso que às vezes nós somos perseguidos ou mal entendidos. Por quê? Porque quando a gente prega a palavra de Deus, essas pessoas elas se sentem afrontadas. Mas por quê? Porque elas estão ouvindo algo que está indo contra o que elas estão fazendo. Mas a palavra de Deus quer o quê? Quer trazer para ela vida. E foi isso que aconteceu em Tessalônica, e foi isso que aconteceu com os judeus que tiveram ciúmes da palavra de Deus, porque a palavra que os judeus estavam pregando não causava efeito em ninguém. Ninguém deixava de praticar o que praticava. Mas quando Paulo chega pregando a palavra de Deus, as pessoas deixam de fazer o que estavam fazendo, e isso incomodou ao ponto das pessoas quererem perseguir esse Cristo com ciúmes, ou como diz a palavra, por inveja. Ok? Receber a palavra é viver uma vida pautada nela sem restrições. Aqui é viver no que diz a palavra e confiar tudo que está aqui irá se cumprir na nossa vida. 3.2. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus. O grande problema das pessoas em querer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, é porque às vezes a gente pede as coisas para Deus, e aí como a gente acha que Deus está demorando, a gente quer tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, e às vezes a gente sai da vontade de Deus, porque o não de Deus também é resposta. O não de Deus também é confirmação. Eu gosto de uma frase de Hernandes Dias Lopes, muito legal, que ele diz que Deus nos diz não por amor, porque Ele enxerga a curva e a gente não enxerga, porque Deus já está vendo o que a gente não está vendo. Então, quando Deus diz não, é por amor. Então, estar na vontade de Deus é ouvir Ele dizer não e dizer obrigado, porque o Senhor, Deus, me ama. Ok? E aí o Bispo Samuel coloca algo bem legal aqui para a gente pensar. O leite que é alimento basilar daquele que acabou de nascer, aqui é comparado com a palavra de Deus. Assim como o bebê que acabou de nascer, o crente também, pois nasceu de novo no Espírito. Então, com aquela conversa de Nicodemos, que Jesus diz para ele que é preciso nascer de novo. O que é preciso nascer de novo? O
que Jesus quis dizer para ele? Nicodemos, tudo que você aprendeu aqui, agora você tem, isso aqui foi do conhecimento humano, isso aqui foi o que o teu intelecto, a tua capacidade conseguiu. Só que agora você precisa entender o lado espiritual que você não vai aprender nos livros, você vai aprender com experiência com Deus. E aí Nicodemos diz para ele assim, mas como pode o homem velho nascer de novo? É aqui, nascer de novo no Espírito. E quando você nasce de novo no Espírito, porque você entregou a sua vida para Cristo, aí se você nasceu, você precisa ser alimentado, agora não com conhecimento humano, agora você precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Esse aqui é o leite, o leitinho racional, é o leitinho que vai te ensinando, porque você é recém-nascido. Você não só pode viver no que os outros acham, você tem que viver no que a palavra de Deus diz que você é. Então foi isso aqui que Jesus disse para Nicodemos, que é preciso nascer de novo, e o nascer de novo era aprender coisas novas. E agora, coisas novas aonde? No Espírito. Você lembra que Jesus disse para Nicodemos que é preciso nascer de novo? Ele fala assim, eu não consigo entender. Aí Jesus chama ele de mestre. Como sendo tu mestre, em Israel não consegue entender? Ou seja, porque ele não era nascido espiritualmente, ele era nascido somente humanamente e precisava ser o espírito renovado. E aí quando Jesus explica para ele é que muitos não entendem, que tem que nascer de novo no Espírito, para aprender o que? Da palavra, e não mais do conhecimento humano. Precisamos ouvir palavras de Deus e não palavras de homens. O nosso 3.3 vai falar assim, é preciso saber lidar com os sofrimentos. Eles são reais, eles são verdadeiros e eles assolam as nossas vidas. Jesus sofreu? Lógico que sofreu. Sofreu por algumas causas. A Bíblia não relata o sofrimento de Jesus em perder José, mas eu acredito, esta bíblica, que é a opinião agora, que Jesus sofreu pela perda de José. Por que eu acredito que Jesus sofreu pela perda de José, o seu pai? Porque ele fica muito triste quando ele sabe que João foi decapitado. Ele se recolhe, ele chora pela morte do seu primo João. E eu sei que Jesus ficou muito triste, o sofrimento vendo a vida de Jesus, quando ele vai entrar na cidade de Jerusalém, ele chora, vendo Jerusalém, sabendo que Jerusalém será destruída, porque não quer aceitar, não quer se dobrar a Deus. Eu vejo Jesus sofrendo em alguns momentos de sua vida por pessoas, se compadecendo de pessoas, se colocando no lugar, tendo misericórdia de algumas pessoas. Então o sofrimento faz parte de nossa vida, ele é real, mas eu digo o que Jesus disse, ele venceu o mundo. Não tem continuação do versículo dizendo nós venceremos, não, mas o que nos dá a entender, o que é claro, melhor dizendo, é que se nós somos imitadores de Cristo e ele venceu o mundo, eu e você também vamos vencer o mundo, ok? E o bispo continua colocando aqui um texto que eu amo, já deve estar até em alguns vídeos aí, porque eu falo muito dessa passagem, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 18. Logo, o seu espírito se renova diariamente, pois a tribulação no tempo presente não se pode comparar com a glória que está por vir. Não tem como viver uma vida sem tribulações, mas podemos vivenciá-las. Sabemos que podem contribuir para o nosso crescimento e fortalecimento na fé. Paulo diz bem claro em 2 Coríntios, capítulo número 4, do versículo 17, ele diz, mesmo que esse homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia e dia. E essa leve e momentânea tribulação, ela é passageira, ela é temporal, mas a glória que está por vir, aquilo que a gente não viu, é eterno e não vai passar. Então, mesmo você passando por tantas adversidades, é momentâneo, é passageiro, porque a glória é o que nos espera, estar junto com o Pai, uma coroa muito excelente, é estar na mesa junto com Cristo, é estar vivendo eternamente, mesmo em meio às adversidades da nossa vida. O bispo Samuel conclui esse ponto dizendo, é no meio das adversidades que crescemos
espiritualmente, fortalecimento espiritualmente no meio das tribulações. Chegamos no fim dessa aula, chegamos ao final dessa lição maravilhosa, que foi a lição de número 10, e para concluir, um texto bem pequeno que diz assim: as adversidades são oportunidade que Deus nos dá para crescermos na graça e no conhecimento. Esse texto está escrito no nosso textuário, que é 2 Pedro 3,18, que precisamos crescer na graça e no conhecimento até a eternidade, e podemos dizer amém. Foi um prazer poder estar com você nessa 10ª lição, falando sobre crescer nas adversidades. Que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz de estar chegando já ao final desse trimestre, de ter você aqui comigo. Compartilha convida mais pessoas para estar junto conosco, espalhando o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Por aqui, Tony Pinho. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.